Voltamos para o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Tupã, vereador Eduardo Shiguero, e temos como convidado o senhor Jorge Nishimura. Ele que é presidente do Instituto, que foi instalado na cidade de Pompeia e que está também firmando uma parceria aqui na cidade de Tupã e tem como ponto central trabalhar a família, trabalhar as ações familiares para buscar resultados a curto, médio e longo prazo. No primeiro bloco nós entendemos um pouco o que é o Instituto e quais são as suas ações. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento. Senhor Jorge, o senhor falou também algo importante, que é sobre a integração que deve existir entre o setor público, o setor privado e o terceiro setor para a gente alcançar os resultados. É preciso um trabalho integrado para que se consiga? Quando a gente fala de transformação, e transformação temos que falar de uma transformação sustentável, não é? É muito importante que todos os agentes, todos os atores da sociedade participem, não é? Então, hoje a gente vem, por exemplo, na área privada, né, na área das empresas, hoje existe um assunto chamado ESG, né, que está relacionado ao meio ambiente, ao social e à governança. São forças externas que vêm para pressionar, basicamente, a palavra talvez não seja muito boa, mas para induzir as empresas a tomar cuidado mais na área social, mais na área ambiental, né? E isso, em todo mundo, isso está acontecendo. Então, no mundo que a gente vive hoje, nós não podemos esperar transformação se todos os atores não participarem disso. Por isso que é muito importante que o setor privado, o terceiro setor, né, são as ONGs, e o setor público realmente comece a trabalhar junto, criando projetos juntos, avançando juntos, porque eu tenho plena convicção de que através dessa integração nós vamos ter resultados melhores, não é? E mais duradouros, né? E isso é muito importante também, né? Então, eu acredito muito na integração. Eu acho que sem integração a gente vai continuar vivendo uma sociedade isolada, individualizada, né? O grande problema da sociedade hoje é o individualismo, não é verdade? Fala, eu quero, faço o que eu quero, quando quero. Não, peraí, eu acho que no mundo de hoje, o que a gente faz afeta outras pessoas. Portanto, nesse mundo nós precisamos estar bem integrados, bem alinhados, para a gente conseguir avanço. A gente tem que estar esperando transformação, né? E transformação exige muito esforço, muita concentração, e eu creio que a junção, a cooperação entre todos é que vai nos levar a níveis mais altos, né, no futuro. Presidente, o senhor Jorge falou sobre essa questão da integração, né, o setor público, também o setor privado, as empresas, e o terceiro setor, entidades, organizações. O senhor é representante de um dos poderes, presidente do Poder Legislativo. O senhor vê também dessa maneira essa necessidade de trabalhar em parcerias? Isso, nós temos hoje, acho que foi o maior exemplo no bate-papo que nós tivemos com todos os secretários municipais, com o senhor Jorge, para a gente conseguir caminhar todos os secretários num único sentido. Então, a importância hoje dessa reunião que o prefeito Caio Renan organizou, para que todos os secretários, a gente vai caminhar num único sentido, e aí englobando todos os setores privados, as entidades também, que é um planejamento que nós vamos ter aí para o futuro. Como Pompeia já fez uma projeção aí para 30 anos, né? Nós temos que estar caminhando isso, que eu falo que às vezes se a gente fazer isso do poder público, depois muda prefeito, sai um outro, não tem a mesma visão, mas a hora que você colocou a iniciativa privada, o terceiro setor, eles vão cobrar quem tiver no poder para a gente ter um caminho, uma direção para nós tomarmos. Então, eu acho que essa reunião hoje foi muito boa, para a gente ter o início realmente a longo prazo e a gente realmente está crescendo não só Tupã, mas como desenvolvendo toda a região. Eu gosto muito dessa posição do Eduardo, viu? Porque o setor público passa por processos eleitorais, né? E o município continua, na realidade. Então, essa ideia de se juntar o setor privado e o terceiro setor, que normalmente são muito mais estáveis, não passa por esse processo eleitoral, também passa, mas não tão frequente, não é?
Eu acho que isso é maravilhoso ter essa visão de um homem público, não é? Para poder dizer, olha, nós estamos procurando resultados de longo prazo, não é? Nós não queremos que as boas iniciativas de hoje terminem no próximo mandato, né? Basicamente. Então, eu acho que isso é maravilhoso. E outro detalhe que eu acho que eu tenho que ressaltar aqui, hoje tivemos a reunião com os secretários, né? Praticamente todos os secretários do município de Tupã, e eu acho que isso é maravilhoso porque tem certos assuntos que ela é transversal, ela cruza praticamente todas as áreas. Por exemplo, você pega o assunto família, do que nós estamos tratando, né? Ela passa pela educação, ela passa pela área de saúde, ela passa pela assistência social, ela passa pela parte econômica, transpassa basicamente uma boa parte das secretarias. E por isso é importante que haja esse diálogo, né? Nós estamos falando sobre a rede de proteção, por exemplo, né? A rede de proteção é típica, é isso, é a junção de um monte de atores, não é? que transversalmente trabalham junto para resolver um problema que normalmente é muito grave, é muito difícil de lidar. Tentando abordar isso através só de uma secretaria ou através só de uma ONG ou de uma empresa, né? Passa a ser um pensamento único a princípio de um governo, mas depois se transforma numa atuação da própria cidade, independente de quem está governando. Isso, por isso que à medida que a sociedade está mais engajada, né, nos problemas da cidade, é muito melhor, porque a chance de a gente conseguir levar esse processo, é, da continuidade, da sustentabilidade, né? A palavra muito boa hoje é sustentabilidade. Como é que a gente sustenta todos esses projetos? Boas ideias precisam ser sustentáveis ao longo do tempo, né? E nós, para mudanças, para transformação, a gente precisa dessa sustentabilidade. O senhor falou sobre as ideias e os projetos durante esse encontro, e o senhor falou de algo muito interessante, que é um projeto, né? O senhor trabalha sempre com ideias, projetos a médio e longo prazo, que é o projeto Pompeia 2038. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é esse projeto. Esse projeto foi bem interessante há uns 6, 7 anos atrás. Pompeia vivia uma crise na área de saúde, né? Santa Casa passava um momento de agonia, basicamente, não é? E havia um grupo que estava começando a discutir, eu me envolvi com esse grupo, mas depois de algumas conversas, nós sentimos que tratar o assunto da Santa Casa como fosse um assunto só, não estava dando certo. A gente precisava tratar isso numa visão mais ampla de município, né? Então, transformamos esse grupo para poder entender um pouco a cidade na área econômica, na área educacional, na segurança. E nós fomos trazendo diversos especialistas para nos trazer entendimento de cada uma dessas áreas, né? E depois que passamos por esse ciclo, numa das reuniões, essa reunião foi muito interessante, porque nós estávamos reunidos e eu fiz um desafio, coloquei um desafio assim, falei, gente, eu queria morar na melhor cidade de pequeno porte do Brasil, né? E eu não fiz isso por arrogância nem nada. Eu gosto de desafios, né? A gente é movida por desafios. Eu falei, eu quero morar na melhor cidade de pequeno porte do Brasil em 2038. Né? Por que 2038? Porque a gente queria colocar uma distância muito grande do tempo presente, porque muitas vezes quando a gente coloca muito curto, embaralha um pouco as questões políticas, né? E eu não gostaria que as questões políticas tirassem basicamente... nos confundisse naquele momento. Então, colocamos uma visão lá para frente, 2038, falamos, vamos pensar Pompeia 2038, não é? E criamos esse grupo. E aí, quando eu coloquei essa pergunta, falei, como é que é essa cidade? Explica para mim, como que você descreveria uma cidade, Pompeia como a melhor cidade do Brasil em 2038? E nesse momento aconteceu algo que eu não esqueço, porque deu um branco por alguns minutos, não é? Por alguns minutos todo mundo ficou mudo. Ninguém conseguiu expressar nenhuma sentença, nenhuma afirmação, nem nada. E foi nessa hora que eu descobri uma coisa muito importante, que isso creio que deu origem basicamente a esse projeto que nós estamos envolvidos hoje. Fala, se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, ou a gente não tem um sonho de morar numa cidade como ela será, então a gente nunca vai ter essa cidade, a gente nunca vai chegar lá.
Porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, para que direção que nós queremos ir, nós nunca vamos chegar lá, né? Então foi a partir daí então que nós começamos a fazer o exercício de começar a planejar, a pensar, ter uma visão, né? Ter uma visão é falar, olha, eu sonharia que lá em 2038 a educação tivesse assim, que a segurança tivesse assado e assim por diante, né? Então nós usamos algumas ferramentas que eu já tinha usado na empresa para elaborar visão de futuro, visão de longo prazo, né? Que não é uma coisa muito simples, mas nós tínhamos ferramentas para isso e nós começamos a usar essas ferramentas então e começar a colocar a visão, e a visão foi aparecendo. Hoje nós temos 11 tópicos da visão que eu considero excelentes, está bem atualizado ainda, né? E a partir disso então nós temos uma visão. Isso não quer dizer que nós vamos alcançar a visão. Isso quer dizer que a sociedade como um todo, né, olhasse esse ponto e ajustasse as suas ações, as suas decisões na direção que possibilitaria a gente chegar em 2038 alcançando a visão. Isso envolve o setor público, envolve o setor privado, né? Nós, por exemplo, temos uma das áreas sobre inovação, criatividade, né? Esse assunto é difícil, é um assunto muito complexo, mas nós temos em Pompeia instalado, né, um bom ecossistema que já trata desse assunto de inovação, de tecnologia, temos escolas que tratam disso, né? Então acredito que são temas que vão nos ajudar a chegar lá em 2038, alcançando muitos pontos da visão. Assim, uma das coisas que aprendi sobre visão é que quando a gente estabelece uma visão futura, as coisas começam a se alinhar e começa a acontecer. Nós tivemos isso na Jato, né? Colocamos uma visão de 10 anos e nós nunca tínhamos feito nenhum exercício de colocar a visão de 10 anos, nós colocamos a visão de 10 anos, né? Mas o que aconteceu ao longo do tempo, quando chegamos aos 10 anos, 70% daquilo que nós tínhamos estabelecido nós alcançamos, né? Então a visão de fato é poderosa para ajudar as pessoas a terem um caminho alinhado, não é? Mas ela traz uma energia adicional, porque quando você sabe, quando você coloca e fala, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, de repente então a gente começa a mover em direção e a gente chega lá, né? Encontra essa estrada, esse caminho, né? Exato, Tem uma passagem no livro Alice no País das Maravilhas em que Alice está entre duas estradas e o coelho pergunta para ela, para onde você quer? Ela fala, eu não sei. Para quem não sabe, qualquer caminho serve, Exato, né? Então é muito importante. O senhor falou sobre trabalho com famílias, mas deu uma atenção especial às crianças. Por quê? Então, por muito tempo, né, eu dediquei, por exemplo, muitos anos da vida, décadas, trabalhando com casais. E acho que é uma coisa maravilhosa para a gente fazer, né? Mas mais recentemente, começou a surgir estudos mais científicos dizendo da relevância que é trabalhar na primeira infância, né? O Dr. James Heckman, né, foi um prêmio Nobel, né, da economia, né? Ele foi um dos caras que mostrou que investir na primeira infância é o melhor investimento que a gente pode fazer, é investir na primeira infância. Porque o retorno é muito grande, não é? Então, por exemplo, financeiramente mesmo, ele conseguiu traduzir isso monetizar basicamente isso. Ele dizia que a cada dólar que ele investia na primeira infância, ele tinha de 8 a 13 vezes o retorno na vida da criança. Quer dizer, é um retorno fantástico, né? Então, e a formação, formação do cérebro, do caráter da criança também é formado desde o seu nascimento até os 9 anos. Até os 9 anos, acho que 80% da formação do cérebro vai se consolidando e especialmente nesse momento a absorção das crianças é uma coisa assim absurda. As crianças absorvem com uma velocidade muito rápida. Então, se a gente cuidar de colocar dentro do software, vamos dizer, das crianças, né, da mente da criança, os bons princípios, né, as questões relacionadas ao caráter, né, então quando essa criança chega aos 10 anos ou chega na sua pré-adolescência, está consolidado na vida dessas crianças o caráter, uma boa parte do caráter dessa criança. Então você fala, poxa vida, e essa é a fase barata também, não é? Porque eu acho que o custo de você investir
né, para fazer a formação do caráter, a formação também de uma vida saudável, né, da criança, é muito barato quando ela é criança. Né? Depois a gente gasta muita energia para corrigir deformações. Né? A gente sabe, por exemplo, quanto custa as pessoas nas penitenciárias hoje, não é? Custa muito caro. Quanto custa policiamento rodando para cá, segurança para cá, quanto custa? Então, quando a gente olha todos esses problemas que já estão acontecendo, fala, puxa, seria muito mais barato, efetivo e melhor se a gente pudesse trabalhar na primeira infância. Então, hoje eu estou muito claro com relação a isso. Essa é a melhor fase para trabalhar, esse é o lugar onde nós temos que tomar mais atenção, né? Muitas vezes nós damos muita atenção nos cursos superiores, né? Ok, eu acho que é ótimo a gente ter bons engenheiros, bons, né, profissionais, mas se a gente investir na primeira infância, nós vamos conseguir resultados muito superiores, né? Porque essas pessoas vão chegar no nível superior, no outro patamar. Entende? E aí nós vamos ter um potencial extraordinário acontecendo no Brasil, de mudanças, de transformação, não é? Então é essa a ideia, ok? Vamos pegar, né, as crianças e levar e criar um ambiente educacional, familiar, para que essas crianças elas possam chegar a um potencial mais alto do que normalmente as crianças têm chegado, para que quando eles chegarem nesse nível a gente possa potencializar isso com a educação superior, com os doutorados, os mestrados e tudo mais, né? Então é uma questão assim de lógica mesmo, né? É muito melhor a gente investir na primeira infância do que investir depois. Melhor antes do que depois. É preventivo e isso potencializa, vamos dizer, o potencial da criança se evolui muito rapidamente e chega a níveis mais altos também, né? Presidente, o senhor Jorge deu aqui para a gente uma aula, né, de visão de futuro, de pensar no desenvolvimento da cidade, projeto para 2038, né, quando Pompeia vai chegar aos seus 100 anos, desenvolvimento da criança. Isso é uma visão de médio prazo extremamente importante. Isso, Rogério, veio uma lembrança agora, a gente sempre citar como exemplo, né? Mas quando a rodovia aqui, a nossa SP294, foi ser privatizada, nós tivemos as audiências públicas e a gente montou a Câmara Municipal uma comissão, participou eu, o vereador Paulo Henrique de Andrade e o Alexandre Escobate. E a gente tivemos a primeira audiência em Bauru, uma em Rancharia e uma em Oswaldo Cruz. E nessas 3 audiências o seu Rubens estava representando o Grupo Jacto. Lá em Oswaldo Cruz ele me chamou e falou, não adianta vocês ficar brigando aí, porque vocês não vão chegar em lugar nenhum. Aí ele falou, vamos até no meu carro. Aí ele mostrou o projeto que a Jacto tinha de fazer o desvio de Pompeia, saindo lá da Rodojacto até ali em Paulópolis, ali perto da Taveja. E eles apresentaram aquele projeto. Falou, agora vocês estão brigando ali, a prefeitura apresentou um projeto que você está falando que tem um projeto, um plano diretor no município, mas vocês não colocaram aqui. A empresa vai comprar a rodovia daqui 30 anos. Você não colocou o seu plano diretor do município apresentando aqui. Amanhã você não tem como você cobrar a empresa ganhar a concessão para fazer o viaduto. Pô, seu Rubens, mas aí a gente está travado. Né? A prefeitura, o prefeito lá não está entendendo dessa forma. E ele passou um contato da pessoa, do arquiteto que fez para eles, e ele acabou fazendo um projeto para nós aqui na Câmara e a gente apresentamos na Artesp. Hoje tudo que nós vamos ter de benefício dos trevos aqui no município foi através do seu Rubens. Surgiu desses projetos, dessa conversa que o seu Rubens orientou eu, o Alexandre e o Paulo Henrique a fazer o projeto. Então hoje nós vamos ser contemplado ao longo desses 30 anos dos trevos, ser beneficiado por conta também do Grupo Jacto. Então essa é uma visão, né? Uma visão de longo prazo e a expertise do seu Rubens, né? Chamou a falar, não adianta vocês ficarem brigando. Eu acompanho o senhor nessa viagem, saiu até briga, né? A polícia intervir ali para não chegar a vias de fato. E aí eu acho que foi a forma assim, de exemplo que nós vamos ter
ao longo dos 30 anos ali que a concessão vai conceder as melhorias da nossa rodovia, né? Então esse acho que é um exemplo clássico que nós temos aqui no município de Tupã. Seu Jorge, nós estamos indo para a parte final do nosso programa e uma coisa que o senhor falou também que eu, assim, me deixou sensibilizado, que foi o que levou a família Nishimura a pensar em investir em educação e cidadania. Uma empresa multinacional que tem milhares de empregos, tem várias empresas que surgiram a partir do Grupo Jato, mas que todos os integrantes da família e os colaboradores, a gente percebe que tem uma preocupação muito grande em deixar um mundo melhor, né? Como é que surgiu isso na família? Eu acho que um pouco surge dos valores da família, não é? Eu acho que a gente guarda valores espirituais bem sólidos, né? Que nos faz agir assim, né? E a outra coisa é realmente a gratidão que a gente tem a esse país que acolheu meu pai, né? Quando meu pai veio ao Brasil à procura de trabalho, na realidade, foi acolhido aqui como um imigrante pobre, né? Deu condições e oportunidades. E o Brasil é um país fantástico, né? A gente às vezes até machuca um pouco a gente ficar ouvindo tanta maledicência, né? Mas o país nosso é um país excelente, temos muito a fazer, sem dúvida nenhuma que nós estamos um país que temos muito a construir ainda, não é? Mas é um país excelente, um povo excelente, não é? Um clima excelente, nós temos tudo que é de bom. Eu acho que se a gente souber encaminhar as coisas e trabalhar, né, de forma harmônica, e buscando e acreditando no futuro, olhando com visão mesmo de longo prazo. Eu acho que o fato de a gente ficar só olhando no curto prazo não leva a gente a grandes transformações, a grandes sonhos, né? Mas se a gente pode sonhar com longo prazo, eu acho que a gente deve avançar. E a gente é muito grato. A família nossa tem uma gratidão enorme, né, pelas pessoas, pelos nossos colaboradores, pela comunidade que nos acolhe, pelo país que nos acolhe, não é? Somos muito gratos a isso e enquanto a gente estiver vivo, a gente quer trazer alguma contribuição, não é? Eu acho que isso faz parte, faz um bem danado, né? O aspecto de você saber, nós temos um valor chamado bunpuku, é uma palavra japonesa, né? Que diz felicidade em compartilhar. Isso faz parte dos nossos valores, faz parte dos nossos valores familiares, né? De a gente retribuir aquilo que a gente recebe, a gente tirar parte daquilo que a gente ganha, que a gente recebe, devolver à sociedade em formas diversas, né? Nós temos investido muito em educação, né? Mas a gente investir em família, em educação, investir no social, né? Tudo isso eu acho que é muito relevante. E faz um bem danado, né? Eu acho que quando as pessoas têm o coração generoso, as pessoas vivem melhor, mais felizes, né? São pessoas que estão, assim, desenvolvem muito melhor, não é, do que as pessoas amarguradas, né? Aquelas pessoas que ficam só reclamando. Não, acho que gratidão move as pessoas, move o coração das pessoas a fazer o bem, né? Isso acho que é o que a gente continua querendo fazer, né? Através das nossas gerações. O senhor Nishimura, seu pai, o senhor falou lá que ele tinha um propósito de vida quando chegasse aos 70 anos. Então, aos 70 anos, ele chegou a esse ponto da vida dele, falou, bom, agora ele está saindo da empresa, não é? E agora ele chegou aqui, que eu faço nesse ponto? E ele estava tão feliz, mas tão feliz por tudo que ele tinha alcançado, né? Para um japonês que chegou ao Brasil com $100 no bolso, né? E quando ele completou 70 anos, a empresa já tinha mais de 1000 funcionários, né? Ele estava muito feliz de tudo aquilo que ele conquistou, a família que criou, não é? Então foi nesse momento que ele falou, olha, eu preciso retribuir ao Brasil, não é? Aquilo que eu recebi eu quero retribuir. E nesse ponto ele retribuiu bastante, porque basicamente ele pegou toda a poupança que ele tinha, né, criado ao longo da vida, porque ele tinha que ter algum dinheiro para sobreviver no futuro, mas ele pegou uma parte considerável dessa poupança que ele tinha criado, não é? E investiu na fundação, comprando uma fazenda e começando a fazer a construção da fundação que nós temos hoje, não é? Então esse foi o espírito, né, que tinha naquele momento e que a gente mantém até agora também, né?
Quando o senhor lembra do seu pai, qual a grande lição que ele deixou de vida e qual o exemplo que o senhor gosta de seguir dele? Poxa, eu tenho trabalhado já continuamente nas questões de valores, né? E eu não canso de aprender mais coisas da vida do meu pai. Hoje mesmo eu estava trabalhando, né, nos assuntos relacionados aos valores do grupo e cada vez a gente aprende mais, né? E cada vez aprende mais. Hoje mesmo de manhã estava lembrando de uma história do meu pai. Meu pai ainda estava começando a jato, bem pequenininho, né? E teve um problema, uma crise, e a empresa ficou basicamente sem recursos para honrar os compromissos, né? Mas honrar compromisso para um japonês como meu pai é alguma coisa muito preciosa. Honra para samurais japoneses com influência de samurai, não é? É alguma coisa, sim, muito importante, não é? Então, honrar os compromissos que meu pai havia assumido, tinha que pagar as contas, não tinha dinheiro, né? Então meu pai teve que tomar dinheiro emprestado, né? Coisa que ele nunca tinha feito na vida, mas o que, assim, fiquei pensando sobre isso e até me emocionando, né? Que ele, imediatamente que tomou dinheiro emprestado, ele fez um seguro de vida. E o seguro de vida tinha a seguinte conotação: falou, olha, se eu tiver algum problema, né? Se eu tiver algum problema de morte ou de invalidez, eu não quero que a minha família, a minha esposa e os meus filhos, que eram todos pequenininhos, eu não tinha nem nascido ainda, eram todos pequenininhos, tivessem que sofrer essa consequência. Por isso, esse seguro de vida era especificamente para proteger a sua esposa e seus filhos, né? Se eventualmente ele viesse a falecer, né? Então, quando eu fico lembrando disso, eu falo, poxa, não é? Que cuidado, que zelo que ele teve de questão de honrar, né? Compromissos, honrar aquilo, o compromisso assumido, né? E como que ele tomou essas medidas pensando, né, nas crianças, nos seus filhos, né, e pensando na sua esposa, o que faria se eventualmente acontecesse alguma coisa, né? Esses pequenos detalhes, né? Falar, poxa vida, né? Talvez passaria despercebido, falar, qualquer coisa assim. Não, para nós faz um sentido absurdo, porque falar, poxa, pela proteção da gente que ele fez tudo isso, né? Então, são lições que a gente aprende todo dia, né? Essa é uma delas que aprendi hoje. Seu Jorge, eu quero agradecer a vinda do senhor aqui, falar um pouco da sua história, da família, mostrar a continuidade dessa filosofia de vida que vem com uma família de imigrantes que veio do Japão e descobriu no Brasil aí a oportunidade e que agora retribui e ajuda o nosso país a se desenvolver. A vinda do senhor a convite do presidente da Câmara, vereador Eduardo. A colônia japonesa aqui é muito forte em Tupã, nós temos uma presença muito grande e muitos dos ensinamentos nós recebemos do presidente, do senhor e de lições como essa. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês aqui. Presidente, obrigado pela vinda aqui e trazer o seu Jorge para contar um pouco da sua história de vida e mostrar, né, como é importante pensar não apenas na empresa, mas pensar no desenvolvimento de uma sociedade e contribuir para que isso aconteça. Isso, já mais uma vez agradecer ao seu Jorge. Eu gostaria de deixar mais um testemunho. Acho que antes da pandemia eu participei de uma formatura e o seu Jorge foi o paraninfo dessa turma que está se formando. E no discurso dele, no início ele pediu para os pais ir junto com os filhos, né? E quem estava também prestigiando, e naquele momento foi muito, que era para os pais, pediu perdão para os filhos. Emociona, né, presidente? Emociona. Ouvi isso. Porque a gente comete alguns excessos, os filhos também sabem, né? Acho que aquele momento foi muito marcante na minha vida, com a minha família. O senhor guarda isso, essa lembrança desse momento especial? Um momento, acho que para todos que tiveram a oportunidade de participar dessa formatura, foi um momento muito forte, né? Que você vê as ações, né, da família, e realmente a gente se pega, né, que às vezes você, no momento que o senhor Jorge falou ali, a gente não tem uns 5 minutos, né,
Hoje você toma, às vezes, as decisões erradas, né? Tanto o pai como o filho, e todos nós sabemos, né? Tanto os pais como os filhos, dos excessos. Então, acho que isso nós estamos trazendo agora para Tupã, com o Paulo Henrique, com o Mário, com o Eduardo. Isso é para estar construindo uma sociedade melhor. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado uma vez, seu Jorge, pela vinda aqui. A TV Câmara é uma TV criada pelos vereadores para que a gente possa fazer o que nós fizemos hoje. Mostrar os bons exemplos que nós temos não só em Tupã, mas em toda a nossa região e que isso sirva de motivação para o desenvolvimento de toda a cidade. A TV Câmara é uma TV em sinal aberto, então nós passamos a nossa programação em Tupã e várias cidades da região que estarão acompanhando a sua história e esse momento tão bonito que nós vivemos aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós somos uma TV a serviço da população e hoje tivemos o prazer, a oportunidade de receber o presidente da Câmara, vereador Eduardo Shiguero, e um representante da família Nishimura, uma família de imigrantes com 7 filhos. O senhor Jorge é o caçula desses filhos, mas que leva essa filosofia criada pelo senhor Nishimura há tantos anos para o desenvolvimento de uma região. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.